A gente volta então ao vivo com mais informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi levado nesta manhã para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Você está acompanhando todas as informações, todas as movimentações que acontecem lá em Brasília, aqui no Fala Brasil, desde os primeiros minutos dessa edição. Agora a gente fala com o Clébio Cavagnoli, que está chegando então para essa cobertura aqui com a gente para reforçar com informações direto aí da PF, né, Clébio? Oi, Adriana. A gente volta com informações direto aqui da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Movimentação intensa aqui na portaria, não só de apoiadores e pessoas contrárias, como a Mara já disse, mas também de integrantes da defesa do ex-presidente. A equipe de advogados chegou agora há pouco, conseguiram entrar, provavelmente para conversar ali com os delegados, agentes responsáveis pela prisão de Bolsonaro e também uma médica. Tudo isso porque o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da tentativa de golpe de Estado e quem determinou a prisão de Bolsonaro, deixou muito claro na decisão, Adriana, que era para que o presidente tivesse acesso aos medicamentos que já foram trazidos para cá e a todo e qualquer atendimento necessário para garantir a saúde e bem-estar dele durante a permanência dele aqui na sede da Superintendência em Brasília. Também políticos começam a chegar aqui. Agora há pouco, a deputada federal Bia Kicis, do PL daqui de Brasília, chegou, conversou com a imprensa, como todos os apoiadores. Disse que é uma injustiça porque não havia ainda o trânsito em julgado do processo e disse também que não havia risco de fuga nenhum constatado em relação ao ex-presidente Bolsonaro. As visitas vão ficar restritas aos advogados por aqui, pelo menos por enquanto, viu, Adriana e Paloma? O ministro Alexandre de Moraes proibiu qualquer outra visita e definições sobre isso, inclusive a esposa Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, que está neste momento tentando embarcar de Fortaleza aqui para Brasília, ela que participava de um evento do PL Mulher lá em Fortaleza, nem a visita dela está liberada até este momento aqui na Superintendência da Polícia Federal. Em relação à expectativa para os próximos dias, Adriana, amanhã a gente tem audiência de custódia ao meio-dia, provavelmente feita por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, e aí depois dessa audiência é que o próprio ministro Moraes vai definir se Bolsonaro permanece preso, se volta para casa em prisão domiciliar ou se vai para algum outro estabelecimento. Havia, inclusive, muitos comentários e a cogitação de que ele poderia ser preso no presídio da Papuda aqui em Brasília, o que no primeiro momento foi descartado em razão do estado de saúde do ex-presidente. Ontem, inclusive, para a gente relembrar aqui, a defesa do ex-presidente entrou com um pedido no Supremo de prisão humanitária, no sentido de conseguir que ele permanecesse preso em casa, justamente em razão da saúde. Nesse pedido, a gente traz aqui algumas informações, os advogados disseram que a saúde dele está muito prejudicada, que ele tem crises de soluço, que ele tem câncer de pele, problemas ainda relacionados à facada ou atentado na campanha de 2018, além de problemas estomacais, e que por isso não haveria condições dele cumprir a prisão, que poderia ainda ser decretada em razão da condenação a 27 anos e 3 meses ali no processo da tentativa de golpe de Estado, não haveria condições dele ficar num presídio comum. Foi por isso, Adriana e Paloma, eu apurei junto aos ministros da primeira turma e também a integrantes do gabinete do ministro Moraes, que foi definida a prisão dele numa sala de Estado maior aqui dentro da Superintendência da Polícia Federal. Uma sala com um pouco mais de conforto, um pouco mais de privacidade do que ele teria, obviamente, no estabelecimento prisional. Conversei agora há pouco também, uma informação importante para a gente trazer aqui a quem acompanha o Fala Brasil, com pessoas próximas aos ministros que integram hoje a primeira turma. A sessão virtual, que está marcada para confirmar se Bolsonaro permanece preso ou não, será na segunda-feira, de 8 da manhã até 8 da noite, em sistema eletrônico. Então, os ministros não debatem essa prisão, viu? Importante dizer que eles inserem votos de forma eletrônica. Mas já há um consenso entre esses assessores dos ministros que é provável que a prisão seja mantida em razão de tudo aquilo que a Polícia Federal já trouxe como provas de que Bolsonaro poderia fugir. A questão do rompimento, da tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica foi o que mais pesou na visão desses assessores dos ministros, isso por volta de meia-noite, além da vigília que estava marcada para hoje às 7 da noite, com uma série de apoiadores, que, como a Adriana já colocou, funcionaria como uma espécie de cortina de fumaça para uma eventual fuga de Bolsonaro. Outra coisa que os assessores de Moraes deixaram claro, que inclusive consta na decisão dele de hoje cedo, que permitiu a prisão, é que realmente a proximidade com embaixadas, entre elas a dos Estados Unidos, poderia facilitar a fuga do ex-presidente.
ex-presidente. E Moraes, inclusive, lembrou a saída do país de Alexandre Ramagem, deputado federal, que teve prisão, que teve, aliás, a condenação confirmada pelo plenário do Supremo e agora, ontem, sim, prisão também decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, também no processo da tentativa de golpe de Estado. Então, a fuga dele foi mais um fator que fez com que Moraes determinasse a prisão. Houve, como eu disse mais cedo, uma consulta aos demais integrantes do Supremo para referendar essa prisão e aí, tendo o apoio da maioria deles, Moraes então decretou que fosse feita a prisão de forma bastante discreta, sem exposição midiática, tudo com muito respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa também, eu conversei com um dos advogados aqui, Adriana e Paloma, que os advogados peçam habeas corpus, no sentido de também pleitear aí uma prisão humanitária para que Bolsonaro não fique nem na superintendência da Polícia Federal, mas volte para casa. E aí com a promessa de que a tornozeleira eletrônica seria de fato respeitada sem qualquer tentativa de retirada dela. A gente segue acompanhando a movimentação aqui e a qualquer momento eu volto com vocês com outras informações. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Clébio. A gente vai aos poucos juntando todas as informações de diferentes perspectivas, todas as nossas equipes acompanhando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente junta tudo isso, a informação também que o Fara trouxe, de que houve, segundo a Polícia Federal, uma tentativa de ruptura do equipamento, mas é importante a gente reforçar que ele não foi rompido, tá? Hoje pela manhã, quando o Bolsonaro foi levado para a Polícia Federal, ele estava de tornozeleira eletrônica. O sistema teria alertado para uma suposta tentativa de remoção do equipamento. Bom, a gente segue acompanhando com todas as nossas equipes, inclusive a repórter Mara Mendes, que está acompanhando tudo desde as primeiras horas da manhã. Foi por volta de 6 horas da manhã que a Polícia Federal foi até o condomínio onde reside o ex-presidente. Você, inclusive, acompanhou imagens exclusivas do momento da chegada dos agentes. Mara, retomamos o contato, então, para atualizar as informações para quem está acompanhando o Fala Brasil, edição de sábado, por favor. Paloma, quem chegou aqui agora há pouco, como o Clébio falou, foi a deputada federal Bia Kicis, que é uma aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bia Kicis disse que recebeu a notícia da prisão preventiva com muita surpresa. Inclusive, ela disse que hoje ela e outros deputados iriam visitar o ex-presidente no condomínio. Ela também colocou que, por conta dessa prisão preventiva, acredita que a oposição vai conseguir ter um pouco de mais força para poder trabalhar a volta da proposta da PEC da anistia, que é a proposta que anistia os envolvidos do 8 de janeiro. Bia Kicis também confirmou que Michele Bolsonaro ainda está chegando em Brasília, ainda está a caminho de Brasília, como disse o Clébio, né? Ela estava participando de um encontro político, mas que nesse momento vai tentar entrar na Polícia Federal, porque também isso não é garantido aqui para ela. Ela ainda está ali do lado de fora tentando acessar a Polícia Federal. Isso porque nesse momento apenas os advogados é que podem ter acesso a Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro já tomou o café da manhã e já está na sala que é reservada para presidentes e outras autoridades. E aí, apurando uma informação de bastidor, essa sala já estava pronta para receber Jair Bolsonaro desde setembro. Pelo menos até a partir do dia 12 de setembro já estava preparada, que foi logo depois da condenação do ex-presidente a mais de 27 anos de prisão. A condenação foi no dia 11 de setembro e já a partir dali a Polícia Federal já havia preparado essa sala para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que reforça que o ex-presidente, assim como a família, já vinha sendo monitorada pela Polícia Federal. Reforçando, é uma prisão preventiva e porque a Polícia Federal já estava preparada, justamente porque vinha dando sinais dessa questão de atrapalhar a ordem pública, da possibilidade de fuga. A Polícia Federal nunca descartou essa possibilidade de fuga.
fuga, justamente pelo fato do condomínio onde o ex-presidente tem uma casa ser muito próximo às embaixadas, como o Clébio ratificou, muito próximo à Embaixada dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, se gasta apenas 10 minutos da casa, do condomínio, até a Embaixada dos Estados Unidos. Então, a Polícia Federal já havia preparado essa sala porque continuava monitorando mesmo com o ex-presidente em prisão domiciliar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Mara Mendes, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a se falar ainda nessa edição do Fala Brasil. Mara Mendes, então, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E agora a gente fala para você uma nota oficial que foi emitida pelo PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte: hoje, dia 22, causou um espanto a medida desnecessária tomada contra Jair Bolsonaro. Todos sabem do estado de saúde debilitado em que ele se encontra, resultado da facada e das sucessivas cirurgias. A defesa do presidente adotará todas as medidas necessárias para reverter essa decisão. O Partido Liberal sempre apoiará Jair Messias Bolsonaro, o maior líder político da história desse país. Então, nas palavras do partido do ex-presidente, o PL. A gente está acompanhando desde cedo, então, que são vários os motivos apontados pelo ministro Alexandre de Moraes para fundamentar essa decisão pela prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vai ouvir agora um jurista que vai explicar, então, esses motivos que levaram à prisão do ex-presidente nessa manhã e também ele vai analisar quais devem ser os próximos passos, o que a gente deve ver aí nos próximos dias acontecer nesse caso do ex-presidente. Vamos ver. E a motivação foi, sim, como especulava-se, a convocação de Flávio Bolsonaro para uma vigília em torno da saúde de seu pai, mas tem um outro elemento também. Por volta da meia-noite, houve uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. E aí, Alexandre de Moraes entendeu esse contexto de uma manifestação volumosa de pessoas com rompimento da tornozeleira, um contexto de fuga, por isso decretou a prisão de Jair Bolsonaro. Certamente, a defesa vai se mobilizar no sentido ou de devolvê-lo à prisão domiciliar em razão da condição de saúde do ex-presidente, que enfrenta inclusive o tratamento de um câncer agora, e nos próximos dias possivelmente o STF vai se debruçar novamente sobre o caso de Jair Bolsonaro para avaliar as condições dessa prisão e se ele pode ser mantido, mesmo que em sala especial da Polícia Federal, encarcerado diante de sua condição de saúde. Algo que, inclusive, está previsto para a próxima segunda-feira e a gente vai estar acompanhando esses próximos dias.